Saudações, amigos! Vieram aqui para ouvir sobre Ethan? Morte e desespero te esperam por lá, mas se continuar, talvez haja tesouros a encontrar. Ok, eu admito, não sou muito bom como bardo, mas fica à vontade para ouvir sobre esse mundo de Ethan. No mundo de Ethan Odyssey, há muito tempo erguia-se uma árvore colossal chamada Yggdrasil, cujos galhos tocavam céus e raízes penetravam as entranhas da terra, sussurrando segredos antigos para quem ousasse escutá-la. No mundo de Ethan, apesar dessa roupagem fofa e até lúdica, a lenda de todos os grupos era tecido com a morte de vários outros. O labirinto de Yggdrasil já devorou uma infinidade de aventureiros, seja dos iniciantes despreparados aos aventureiros mais cautelosos e experientes. Ninguém conseguiu conquistar o labirinto até agora, então contarei um pouco da história desse mundo, sobre o olhar de um grupo e ver como o mundo de Etrian é um mundo realmente cruel, onde às vezes o máximo que você pode fazer é dar as condolências para as pessoas que ficaram. Então vamos começar pela visão do meu primeiro grupo, que é basicamente a primeira coisa que você faz ao chegar na cidade, que está ao redor da Yggdrasil, entrando na guilda, escolhendo o nome do grupo. No meu caso, o nome do meu grupo é Zexel. As opções de personagens para entrar no grupo é Landscat, ou seja, lá como se fala isso. Ele é um mercenário basicamente, uma espada e escudo. Sobrevivencialista. Ele usa arco. Protector. Um protetor usa espada e escudo, mas é mais focado na defesa. Dark Hunter, caçador sombrio, usa chicote. Magic, médico, é basicamente um healer. Alchemist, alquimista, ele funciona como mago. Bard, bardo, ele basicamente usa buffs e tira debuffs. Samurai, o nome já fala por si só. Caster, conjurador de maldições. Esses dois últimos você só tem acesso se você zerar o jogo pelo menos uma vez. Meu primeiro grupo se constituía em um caçador sombrio, um sobrevivencialista, um protetor, um médico e um bardo como líder. Bom, nesse jogo não tem um sistema de líder, mas ele era o líder no meu RP. Então bora, grupo, rapaziada, para o labirinto da Árvore de Yggdrasil. Bom, para que nosso grupo se torne oficialmente um grupo reconhecido pela Radio House, não sei como falar isso, é uma organização como se fosse uma igreja ou santuário, que dão as missões principais do seu grupo. A primeira coisa que temos que fazer é mapear uma parte do primeiro andar da Yggdrasil, para que assim você pudesse estar na tutela da Red Hall, enfim. E aí vem uma das principais mecânicas do jogo, que é que você tem que desenhar seus próprios mapas no jogo, desenhando os caminhos, onde estão becos sem saída, onde tem portas e atalhos e por aí vai. O jogo funciona como Dungeon Crawler, em que você anda e tem a chance de um monstro te atacar, e tem uma chance de você começar com vantagens ou desvantagens. E teoricamente você pode, abre aspas, usar um grupo menor ou até um personagem único para ganhar mais XP do que com um grupo de 5 pessoas, mas eu não recomendo, porque mesmo
com um grupo de 5 pessoas, você provavelmente vai apanhar bastante no início do jogo. E provavelmente alguns dos seus vão até morrer se você for descuidado e for muito longe. Mas por um certo preço você pode reviver seu aliado na casa do apotecário. Ou se você colocar a habilidade de reviver no seu personagem médico. Talvez você possa achar os andares deste jogo parecidos com as dungeons dos primeiros Shin Megami Tensei ou Persona. E se você achou isso, meus parabéns, você viu a construção básica de qualquer Dungeon Crawler. Mas, curiosamente, Etrian foi feito pela Atlus e até tem personagens de Shin Megami Tensei e Persona em alguns jogos, acho que, se eu não me engano, nas versões HD. Mas hoje é apenas Etrian que vai ter seu destaque. Conseguindo desenhar o mapa do primeiro andar, você tem carta verde para prosseguir para o próximo andar, onde encontramos uma veterana que nos dá um aviso para tomarmos cuidado, porque a partir desse andar vão ter inimigos chamados Falls. Os Falls são inimigos muito mais poderosos do que a maioria e ficam à mostra no mapa, com uma bola laranja que se mexe por uma parte do mapa, ou vermelha se o monstro for muito mais forte que você. Inclusive, apesar de nesse mundo dá para reviver os personagens, a maioria dos grupos iniciantes acabam morrendo e sendo devorados pelos Falls. Então uma das coisas que você vai ter que fazer para fortalecer o seu grupo é upar. Mas até isso é meio complicado. Você demora muito para ficar mais forte que os monstros base e você tem que ficar atento. Qualquer descuido pode fazer um dos seus personagens morrerem e provavelmente, como é o início do seu médico, não vai ter habilidade de reviver e você vai ter que gastar dinheiro, que é bem escasso no início do jogo. E por falar em habilidades, aqui você escolhe quais habilidades passivas ou ativas você vai querer no seu personagem, e é melhor você refletir um pouco no que você quer distribuir os pontos, senão vai ter uma build cagada, que nem foi a minha primeira vez jogando. O primeiro grande desafio, o louva-a-Deus desgraçado. É aqui que acontece o rito de passagem. Aqui separa um bom grupo dos que vão virar lanchinho de monstro. E é claro que meu grupo entrou para os que viraram lanchinho de monstro. Na minha primeira vez, eu lutei algumas dezenas de vezes contra essa criatura para eu perceber que meu time tá uma merda. Principalmente o Black Hunter e meu bardo. O Black Hunter basicamente era uma versão piorada do mercenário quando se falava de dano, e eu não achei as habilidades passivas dele tão bom assim, e meu bardo era só inútil. O bardo serve neste jogo para dar buffs e tirar debuffs. O problema é que os buffs não auxiliavam tanto assim nas lutas, e os debuffs elementais demoravam muito para você conseguir tirar, e os buffs elementais demoravam muito para você conseguir e ainda mais masterizar. E a maioria dos debuffs que causavam no meu grupo, como veneno, insônia, ou passavam durante o combate, ou passava quando o combate terminava. Por exemplo, porque eu gastaria um turno curando um personagem de envenenamento se o bicho ataca e a passiva dele é da envenenamento. Se eu curasse o veneno, no próximo turno teria que curar de novo, e o personagem sofreria o dano do ataque mais do veneno. Então cheguei na conclusão que curar a vida com o médico era muito mais eficiente do que apenas curar o estado de envenenamento com o bardo. E então eu vi que meu bardo era praticamente inútil. Pode ser que apenas eu não distribui os pontos bem, ou que eu não saiba jogar com esses personagens. Na verdade é bem provável, mas pelo menos para mim
dava claramente para ver que tinha personagens que estavam sendo bem mais úteis que outros. Então eu poderia recrutar novos personagens para substituir os que não estavam sendo úteis. Mas aí eu achei que os personagens iam ficar com os níveis muito desnivelados, então resolvi começar do zero, em um novo save. Cartoon Boyzinho. Cartoon Boyzinho. Então agora conheço o elenco fixo que eu usei para conseguir ir mais longe. Ziad, nossa mercenária. Miloid, nosso protetor. Feng, nosso sobrevivencialista. Gyat, nosso médico. E não menos importante, Polar, nossa alquimista. E a líder do time. Não se incomodem muito com os nomes. É basicamente os nomes que eu dou para meus Pokémon. Agora a nossa equipe estava bem mais equilibrada e eu resolvi fazer algumas coisas que eu não tinha feito na primeira gameplay e que vai ajudar muito, principalmente na questão que nesse início é bem escasso ter dinheiro, é fazer as missões secundárias do pub, que vão desde pegar um cantil de uma água especial que tem no labirinto a realizar o último pedido de uma criança que está morrendo e que quer ver um aventureiro da classe mercenário que está em um certo nível para contar histórias de suas aventuras para essa criança. É meio triste que não tenha um jeito de salvar essa criança, mas o jogo está sempre mostrando de forma sutil que esse mundo, apesar de ser mágico e encantador, também tem sua parte mais cruel e sombria. E isso é mostrado em diálogos tanto dos personagens principais da história quanto dos secundários, que só vamos falar uma única vez com eles. Também dá para perceber que ser um explorador do labirinto não é tão bom assim. Você está constantemente arriscando sua vida no labirinto para pegar partes de monstros e vendê-las para ganhar dinheiro, mas o quanto mais seus personagens sobem de nível, portanto ficam mais fortes, a estalagem fica mais cara. Você tem que comprar equipamentos cada vez melhores se quiser continuar indo mais fundo no labirinto. E não pense que, mesmo fazendo todas as missões secundárias, você vai ter dinheiro suficiente para que toda a sua equipe esteja equipada. Você provavelmente só vai ter o suficiente para trocar as armas e no máximo comprar uma ou duas peças de armadura. Você vai ter que ter sorte de que uma missão secundária possa te dar uma arma, e além do dinheiro que normalmente elas dão, e que seja uma arma que algum membro do seu grupo possa usar, já que armas e armaduras são bem caras. Então é por isso que alguém que cure na equipe é essencial. Se você mal tem dinheiro para equipamentos, imagina para poções. E além disso, tem uma mecânica que eu acho que não deveria existir, ou pelo menos deveria ser uma mecânica à parte, que é de coletar minérios e plantas. Coletar não é a parte chata, mas você tem que obrigatoriamente gastar pontos de habilidade para seus personagens poderem coletar as coisas. E os pontos de habilidades são raros, você só ganha um por nível. Missões secundárias, principalmente da ferreira, te obrigam a coletar minérios e plantas. Você precisa dos minérios para desbloquear algumas armas e armaduras, além das plantas que você coleta desbloquear poções. Uma mecânica importante dessas não deveria precisar usar pontos de skill. Mas continuando, a jornada dos nossos personagens, tudo estava indo muito bem. E eu até tinha colocado alguns pontos de habilidades na líder da equipe. Eu decidi que o elemento que ela iria usar seria o fogo, mas até agora eu não tinha testado a habilidade em nenhum inimigo. E quando eu fui testar, tive uma surpresa agradável. O inimigo simplesmente evaporou. E a habilidade básica, só um pouco upada, já era muito forte.
E então fui testar a habilidade em um dos falls. E em poucos turnos eu derrotei o monstro. E foi aí que eu percebi que ter um mago na equipe era essencial. E que em questão de dano bruto, era a classe mais roubada. Sério, você é praticamente obrigado a ter alguém que use magia no seu grupo. Até porque tem inimigos que têm resistência a dano físico. Então alguém que use magia é necessário. Então tivemos nossa revanche contra o louva-a-Deus gigante. E devo dizer que foi mamão com açúcar. E depois que derrotamos, até fomos parabenizados pelas duas personagens, que são da classe que você desbloqueia depois de zerar. E nossas veteranas até dizem que agora somos exploradores em pé de igualdade. E a partir daí, foi só continuar explorando cada vez mais, upando, fazendo as missões secundárias, de vez em quando quase dando game over, até chegarmos no próximo grande desafio, Fenrir. Quando entramos no andar onde enfrentamos o próximo grande boss, de vez em quando encontramos alguns lobos em forma de falls que vamos derrotando. Eles acabam aparecendo de forma pontual em algumas partes, mostrando que há algo acima deles. Então encontramos o Big Boss, o Fenrir. As nossas veteranas estão em perigo, então nos jogamos em um bando de falls lobos. Matamos uma dúzia deles enquanto lutamos contra o Fenrir, que usa veneno, e cada vez mais chega mais lobos. Devo dizer, foi uma luta longa, tive que controlar bem a cura dos personagens, mas mesmo assim, de primeira eu consegui vencer com o MP da alquimista e do médico praticamente zerados. Sim, mas sobrevivi. E resgatamos as nossas veteranas, nos colocando num patamar ainda acima delas, pelo menos em questão de força. E nesse momento o nosso grupo tá todo motivado. E você que tá jogando, se acha invencível? Se você conseguiu derrotar uma alcateia inteira de falls, você consegue fazer qualquer coisa, não é? É aí que Etrian te põe no seu lugar, te mostrando que você não é nada, que na cadeia alimentar você ainda não tá nem perto do topo. Quando nos próximos andares você encontra o dragão, a apresentação dele é sinistra. Seu grupo sabe que vocês não têm chance contra essa criatura. Se nós quisermos continuar, o único jeito é achar outro caminho. E olha que eu até tentei enfrentar ele, mas meu grupo foi facilmente devastado e não dá pra vencer ele no nível que meu grupo tá. Mas acho que por aqui já tá bom. Deu pra vocês entenderem o clima e a ambientação de Etrian Odyssey. Espero que você se interesse para jogar esse jogo charmoso, meio injusto, com a sua montagem de equipe, com alguns personagens sendo mais úteis que outros. Tem sua parte mais sinistra, em quesito de ser um mundo que não tem piedade, seja você quem for, adulto, criança ou idoso, explorador ou civil. Tem cada sub-história que demonstra a decadência e injustiça desse mundo. Inclusive há outros jogos de Etrian, como o 3, que uma das primeiras missões secundárias você investiga um grupo que desapareceu no labirinto e tinha a fama de ser bem cauteloso. Você descobre que eles foram atacados e provavelmente devorados por um monstro em uma zona de camping, onde teoricamente deveria ser um lugar seguro, mas foi o fim de um jovem grupo promissor. Se eu não me engano, o 3 dos clássicos é o favorito da maioria. Dá pra entender o porquê. Ele pega o primeiro, melhora algumas coisas, como as habilidades passivas, e adiciona outras novas, como a exploração naval. Ele é tão amado que o mundo dele foi escolhido como base para um grupo de fãs fazerem uma hack room muito bem feita de Pokémon com elementos de Etrian 3.
que eu até zerei e quase fiquei travado em uma parte porque meu time era quase todo físico e tinha um monstro que tinha uma defesa física absurda. Recomendo se você gosta de Pokémon. E também tem o Eterno 2, mas apenas digamos que não falamos sobre o 2. Mas enfim, Eterno, que mundo interessante. Os 3 primeiros jogos começaram no DS, então é até fácil de conseguir eles de maneira paralela. Mas isso fica por conta sua, já que eu já resumi muito o começo e eu fico por aqui. Espero que você tenha um bom dia, cuidado com suas explorações e tchau tchau. E aí DJ Nescau, solta brava.